Depois, seu só, tem 3 vídeos, se eu não me engano, acho que são 3. Aí a gente só precisa cortar essa parte, porque é vídeo de paciente, achei não é legal deixar ele disponível publicamente, assim. Aí a gente corta, eu achei só o comecinho da aula. Beleza, tudo bem, sem Tá? problemas. Aí depois a gente disponibiliza com esse corte específico. Tudo bem, pode deixar. Qualquer coisa, quando a gente for postar no canal do YouTube, como ele vai Tá. ficar disponível para os Aí você participantes. edita. Isso, aí eu edito, eu corto. Tá Pode deixar. legal. Perfeitíssimo. Beleza, obrigado. Podemos ver. Já aí você quer esperar um pouco? Tá tudo certo? Podemos? Não, acho que tá tranquilo. Acho que Tá tá bom. tranquilo de horário. Acho que tá tranquilo. Conforme o pessoal for entrando também, qualquer Tá coisa ela vai bom. ficar gravada. Maravilha. Dá uma olhada se vocês enxergam a tela. Gente, boa noite a todos. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Harry, estamos de novo na Linux. E hoje um tema super importante, de novo, mais uma vez, né? Que são aqueles temas que o médico generalista precisa saber no pronto-socorro, que é relacionado à epilepsia, crise convulsiva no pronto-socorro. Só colocar direito aqui, peraí. Vê se você enxerga minha tela toda. Essa reunião está sendo gravada, ok, Tá ótimo. perfeito, tá perfeito. Perfeito? Então tá bom. Uhum. Então, esse é um dos temas muito importantes na neurologia, porque é um dos temas que vocês vão pegar muito caso no pronto-socorro, né? Então, eu sempre digo, cefaleia, doença cerebrovascular, as crises epiléticas, isso é uma constante, seja para o médico generalista, seja para algum subespecialista, você vai se deparar com isso. Seja no cenário do pronto-socorro ou no cenário da vida real mesmo. Você está lá passeando no shopping, você está no metrô, em algum lugar isso pode acontecer. Então, é uma aula muito direcionada ao tratamento da crise convulsiva no pronto-socorro, como que a gente faz a investigação. Eu vou mostrar 3 quadros que podem aparecer no pronto-socorro. O primeiro deles é uma primeira crise convulsiva no PS. O segundo quadro é um escape de crise convulsiva no PS, ou seja, o paciente já é epilético e ele faz o escape. E o terceiro quadro é o status epilético, que são 3 situações extremamente relevantes que a gente precisa diferenciar e saber conduzir a investigação clínica desses pacientes. Então vamos lá. Então a primeira coisa para a gente lembrar, e quando a gente fala de crise epilética, crise convulsiva, é que a gente tem um ambiente todo eletroquímico, né, cerebral. O cérebro ele funciona tanto por eletricidade como ele funciona por neurotransmissão, por química. Então vocês vão se lembrar lá do neurônio despolarizando, abrindo canais de sódio, fazendo todo aquele pico de despolarização, repolarização, hiperpolarização. Isso, na verdade, configura esse nosso ambiente eletroquímico. A gente funciona dessa forma. E em cada neurotransmissão, a gente acaba tendo uma sinapse específica, montando uma neurocircuitaria própria, seja ela dopaminérgica, serotoninérgica, estaminérgica, noradrenérgica, e aí elas se integram dessa forma, constituindo as funções cerebrais propriamente ditas. A gente deve lembrar que 70% das transmissões são glutamatérgicas, então o nosso cérebro é eminentemente excitatório, e a gente tem 15% de neurotransmissões que são GABAérgicas. E aqui vale um detalhe super importante. As transmissões GABAérgicas, elas são dependentes da piridoxina, que é a vitamina B6. Então, às vezes, você está tratando um paciente epilético e ele está com baixa resposta à medicação, a gente sempre deve considerar as deficiências de B6 nesses contextos, porque uma vez que você tem essa deficiência, você tem uma hiporregulação, vamos dizer assim, na própria produção do GABA. E a gente precisa do GABA para abrir canais de cloreto e hiperpolarizar a célula, portanto, fazer o controle negativo da atividade elétrica. Então, é super importante que haja um balanço muito fino entre sinapses glutamatérgicas, portanto, excitatórias, canais de sódio, canais de cálcio, e um outro lado que são as sinapses inibitórias, as sinapses GABAérgicas em menor quantidade e que dependem da vitamina B6 para que seja produzido esse GABA de maneira correta. Então, essa interface a gente sempre acaba considerando para tentar fazer uma regulação eletroquímica, que é basicamente aonde as drogas vão atuar. As drogas podem ser bloqueadoras de canais excitatórios, então eu estou deprimindo a atividade do sistema nervoso central, ou ainda ativadoras de canais inibitórios, que da mesma forma eu estou inibindo a atividade do sistema nervoso central. Então, basicamente, quando a gente mexe nas drogas, a gente está falando dessa integração entre excitação e inibição. É esse controle fino que a gente vai tentar obter quando a gente está tratando uma crise epilética ou mesmo uma epilepsia propriamente dita. Historicamente, as epilepsias sempre foram tidas como doenças do demônio, né? Aquelas incorporações, aqueles eventos mágicos em que a pessoa vira os olhos, em que ela faz uma hipersalivação, em que ela Almoça. tem Assim que um, faz a um- curva, intercepta as uma, vítimas e uma caminha no sentido atividade. contrário Opa, do fecha alvo o da para microfone, ver quando o por criminoso favor. gesticula e exige os celulares das vítimas. A gente Apenas tenta um abrir o homem, microfone Catherine, seu aberto. áudio está significativo, aberto. Está um está de intervindo mãos, dentro do. avança para cima do criminoso. Moto e ladrão caem. O homem aproveita a oportunidade e bota Doutor, limpo eu de acho que o produto senhor no apertando em assaltante. participantes, o A senhor vítima consegue então dá um silenciar, já que o mata-leão senhor é e Peraí, anfitrião. segura o dois pescoço do segundos aí. bandido que consegue se
Kathleen, boa. Muito bem, muito bem, muito bem. Calma. Voltando. Há um contexto histórico, né? E as epilepsias historicamente são tidas como essas doenças dos maus espíritos, dos demônios, das incorporações, da convergência ocular, das crises óculo-giras, tônico-clônicas, tônico-clônicas generalizadas. Então, tradicionalmente, a gente sempre imaginou que isso fosse uma verdade absurda, né? Então, você tinha um demônio incorporando esse cérebro, e, portanto, perdendo o nível de consciência, e fazendo movimentos involuntários. E aí uma das grandes questões é como é que fica a definição atual, né? Como que, vindo desse cenário histórico em que a gente vinha de quase que um casamento religioso aí entre neurologia e igreja, e aí a igreja trazia muito como essas pessoas que deveriam ser exorcizadas, e muitos desses cenários que a gente vê até em filme, em descrição histórica, eram pacientes epiléticos, na verdade, né? E aí hoje, obviamente, a gente conhecendo neurotransmissão, neuroquímica e neuroeletricidade, a gente consegue ter definições muito claras da doença. A epilepsia, ela é marcada por um desses três itens que vocês estão vendo aqui. Quando que eu digo que alguém é epilético? Quando alguém tem duas ou mais crises reflexas, ou seja, não provocadas, num intervalo maior do que 24 horas entre elas. O que é importante, gente, que vocês às vezes esquecem? Maior, tá? Maior do que 24 horas entre elas. Não é uma crise agora, depois de um minuto mais uma, depois de uma hora outra, depois mais 5 horas outra. Isso propriamente não configura uma epilepsia. Isso pode ser um distúrbio eletrolítico que está reentrando com crise convulsiva. Esse maior de 24 horas é justamente para garantir que essas crises são espontâneas, portanto, não provocadas. E uma pegadinha muito, muito típica, que eu quero que vocês tenham muito cuidado com isso, principalmente quando for fazer concurso, prova, é a hiperventilação e a fotoestimulação não são consideradas provocações. Elas são não provocadas. Então, quando você vai na balada, por exemplo, e se submete a essa luz estroboscópica, essa luz é considerada não provocada. Mas quem tem epilepsia pode fazer uma crise epilética nesse contexto da luz estroboscópica. A mesma coisa valendo para hiperventilação. Esse é um dos critérios. Eu preciso ter um dos três, tá? Para confirmar o diagnóstico. O segundo critério é você ter uma única crise convulsiva, portanto, e você tem um risco aumentado de uma recorrência acima de 60%. Bom, como é que eu sei que a pessoa tem acima de 60% de risco de ter uma nova crise? Ele tem uma lesão estrutural, preferencialmente na ressonância magnética, ou uma alteração no eletroencefalograma. Então, vejam esse gráfico, por exemplo. Olha, um paciente que tem uma única crise convulsiva, sem alterações estruturais, sem alteração de eletroencefalo, ele tem abaixo de 40% de risco de recorrência. No entanto, se ele tem alterações estruturais, se ele tem alteração no eletroencefalo, mesmo com uma única crise, esse risco passa a ser próximo aqui dos 80%, um pouco acima de 70%. Ou seja, esse paciente é um paciente que merece ser medicado, com uma única crise, mas com alteração nos exames complementares. E ainda, uma terceira possibilidade é eu configurar esses pacientes nas síndromes epiléticas. E aí eu lembro muito da neuropediatria. Na neuropediatria, várias condições podem se associar a síndromes epiléticas. Por exemplo, a síndrome de West, que vocês já conhecem, como aqueles fenômenos mioclônicos, né? Parece um susto que a criança tem, com retardo de desenvolvimento neuropsicomotor, com hiperarritmia ao eletroencefalo. Essa é a tríade clássica de um West. Eu tenho síndrome de Lennox-Gastaut, eu tenho síndrome de Dravet, eu tenho síndrome de Duzi, síndrome de Aicardi. Então, várias condições que eu posso conseguir encaixar essa criança. E uma vez que eu encaixe, está definido o diagnóstico de epilepsia, porque ela está dentro do contexto de uma síndrome epilética. Então, eu preciso muito que vocês se lembrem desses três itens para você conseguir chegar para o teu paciente e falar, olha, você é epilético porque você teve mais de 2 crises sem nenhuma provocação, né? Portanto, sem nada eletrolítico, sem um trauma de crânio, sem um tumor cerebral, sem uma hemorragia, e aí você está espontaneamente produzindo essas crises. Portanto, deve ter um circuito elétrico anômalo lá dentro do seu córtex cerebral, e isso está gerando essas crises epiléticas. A classificação mais atual que a gente tem das epilepsias é da ILAI, né, a International League Against Epilepsy, de 2017, em que a gente mudou um pouco como a gente chamava. A gente chamava de crises parciais, crises secundariamente generalizadas. A gente não fala mais isso. Hoje a gente tem crises focais. Dentro das crises focais, elas podem ser perceptivas, com manutenção do nível de consciência, ou disperceptivas, preferencialmente com automatismos, motores, isso é muito comum da gente enxergar. E ainda elas são subclassificadas em crises motoras e crises não motoras, né? Crises autonômicas, crises cognitivas, crises sensoriais. A gente tem crises, por exemplo, que podem se assemelhar a uma crise de pânico.
né? Então, com uma taquicardia, com uma diaforese, com uma hiperventilação, eventualmente até com uma dor precordial, né? Aquela coisa da epigastralgia associada com náusea. Então, eu posso ter fenômenos autonômicos perceptivos, muitas vezes, que configuram uma síndrome focal. É curioso chamar atenção que alguns pacientes na própria psiquiatria, tidos aí como pacientes com pânico, muitas vezes não são síndromes ansiosas, eles são síndromes epiléticas, de fato. E aí não adianta o tratamento proposto pela psiquiatria, né? Você tem que direcionar para o tratamento para a crise epilética. As crises generalizadas, por sua vez, elas são crises que elas já são disperceptivas por definição. Então, há uma perda da consciência desde o início do quadro. E aí, essa subclassificação como perceptiva e desperceptiva, quando eu estou falando de crise generalizada, não vem ao caso, né? Ela é totalmente desnecessária, já que toda generalizada é desperceptiva por definição. Então, eu subclassifico. Crises motoras, crises não motoras. Lembrar que as não motoras, as ausências são extremamente badaladas, principalmente na faixa etária pediátrica, né, as ausências típicas, atípicas, né, e aqui nas motoras, tônico-clônica generalizada, só tônica, só clônica, atônica, mioclônica, né, mioclônica com atonia, aí muitas vezes configura a síndrome de Duze, os espasmos epiléticos. Então aqui eu tenho uma diversidade, todas elas com perda de consciência. Quando o início é desconhecido, isso é muito típico naquele paciente que é encontrado caído em casa, né? Você não tem alguém que more com esse paciente, e aí ele é encontrado e ninguém sabe como tudo começou. As pessoas já encontram esse paciente no pós-ictal. E aí eu não consigo definir como é que isso poderia ter começado com uma focal perceptiva não motora, por exemplo, e ter evoluído, né, para uma tônico-clônica bilateral. Então, quando eu não sei exatamente o mecanismo que se inicia, eu ponho como início desconhecido. E ainda essa última possibilidade de classificação, que são as não classificáveis, que a gente tenta não usar sempre que possível, né? Quando você não tem, eventualmente, as pistas de como aquilo está se desenvolvendo, aí eu preciso que alguém filme. Eventualmente, os pacientes até colocam câmeras em casa, para depois conseguir se autoassistir, entender e trazer para o médico, né? Não é uma coisa de sarcasmo do neurologista, mas a gente pede frequentemente para os pacientes filmarem, né? Quando tem essa suspeita de uma crise epilética, eu peço muito para o acompanhante, para o familiar, para o cônjuge, para os filhos, filmarem aquilo. Filma o evento que eu quero ver. Porque vocês vão ver que ele tem toda uma propedêutica específica, né? Você consegue diferenciar uma crise não epilética psicogênica com uma crise epilética de fato. Então, quando a gente vai fazer essa classificação, uma coisa que é muito importante é como ela começa, né? Ela pode, e frequentemente começa como uma focal perceptiva, ou já uma focal desperceptiva com automatismo, e depois ela generaliza para uma motora. Isso é muito típico da gente ver. A gente chama o nome dessa epilepsia que esse paciente tem pelo jeito que ela começa. Então, o primeiro sinal ou sintoma classifica o tipo de crise. Ah, mas por que é importante classificar? Porque você muda o tratamento. As drogas ofertadas para focal são diferentes, geralmente, das generalizadas. Então, a gente consegue ter uma melhor resposta farmacológica se você consegue identificar como é que essas crises começam, né? Uma epilepsia de lobo temporal, muitas vezes, ela começa com uma focal desperceptiva. E aí tem tratamentos mais específicos do que uma droga para generalizada inicialmente. Os exames complementares ajudam muito a gente, porque às vezes você não consegue ter essa noção se ela é uma focal que generaliza ou se ela já começa com uma generalizada, e aí o eletroencefalograma acaba ajudando bastante. Se eu consigo categorizar esses pacientes dentro de um quadro sindrômico, isso também me facilita muito, porque eu já sei até como é que é o prognóstico desses pacientes. E claro que os exames complementares ajudam na questão etiológica. Todo paciente que se apresenta no pronto-socorro, e eu vou contar isso para vocês daqui a pouquinho, numa primeira crise, ele vai ganhar neuroimagem. Não tem discussão sobre isso. Ele provavelmente vai ganhar um exame, uma coleta de líquor também, porque eu preciso afastar que seja uma meningoencefalite herpética. Preciso afastar que seja um tumor cerebral. Então, os diagnósticos diferenciais são muito importantes e podem cursar com crises epiléticas. Certo? Antes um pouquinho só de falar propriamente naqueles 3 quadros que eu prometi, você tem toda uma propedêutica da crise epilética. A crise epilética não são esses movimentos ao acaso, não são esses movimentos de bater a mão ritmicamente. Vocês é que tem uma forma de se apresentar essas crises. Por exemplo, quando eu estou falando de KNEP, de crise psicogênica, crise psiquiátrica, os olhos geralmente estão fechados, esse movimento da cabeça, tipo sim, sim, não, não, né, um movimento bem marcado pelo paciente estar provocando isso. Eu não tenho um padrão do tipo tônico e depois clônico. O opistótono é muito marcado. O opistótono é aquela pessoa que faz uma contração do próprio tronco, aumenta o tônus, tenta até quase se levantar da cama. O tétano, né? Aquela foto clássica do tétano.
Os movimentos do corpo são absolutamente anárquicos, com movimento de pelve, com movimento muito forçado em cima do leito, né? E aí você desconfia que tem essa marca da crise convulsiva. Isso é tão importante, da crise não convulsiva. Isso é tão importante, a gente tem esse trabalho brasileiro, que é muito legal, que ele mostra dicas, né? Como é que tem que estar os olhos, como é que tem que estar a cabeça, os membros, o corpo, o tipo da movimentação, a evolução. Esses pacientes com KNEP, eles fazem pós-ictais absolutamente inexistentes. Eles terminam a crise convulsiva deles e absolutamente normais pós-crise, né? Então, não são aqueles pacientes que ficam com uma ressaca da crise epilética propriamente dita. E aí eu faço questão de deixar a dica. Qual é a dica que eu posso ter para quando for uma crise convulsiva real, propriamente dita? Né? Essas crises, elas têm 3 marcas que são extremamente importantes quando é uma crise epilética de fato. A primeira marca é a mordedura de língua. E veja, é na lateral da língua que essa mordedura acontece. E é super importante que a gente identifique isso. Morder a ponta da língua é uma coisa que pode ser provocada por você mesmo. Agora, eu quero ver você conseguir morder a sua lateral da língua. Isso é só uma crise epilética que consegue fazer. Uma outra coisa que frequentemente a gente encontra e só a crise epilética faz, preferencialmente, a hipersalivação, né? E por fim, o pós-ictal. Um pós-ictal, depois que você tem uma crise epilética, você gastou muito neurotransmissor. E esse gasto de neurotransmissor vai te dar muito sono, vai te dar letargia, você vai querer dormir. E isso não é típico de uma crise não epilética psicogênica, tá? Então são 3 coisas que a gente vai perguntar para os pacientes. Você mordeu ali? Não quero ver essa mordida. Você babou, né? Teve a hipersalivação? Depois que você tem a crise, você fica muito cansado, muito sonolento? Isso é super importante. E aqui eu tenho que chamar muito atenção para um ponto. É liberação esfincteriana, que todos vocês adoram e veem as perguntas no PS sendo feitas. Ah, fez xixi na roupa, é crise epilética. Fazer xixi na roupa, fazer cocô na roupa, liberar esfíncteres, isso pode ser por uma síncope ou uma crise epilética. Isso não faz diferencial nenhum para mim. Não ajuda ter liberado o esfíncter. Não ajuda cair com o tônus aumentado ou diminuído. Tem síncope que o pessoal cai com o tônus aumentado, ele cai rígido. Outra coisa que chama muita atenção, versão ocular. Ah, ele caiu virando os olhos, isso deve ser epilepsia. Não, não é verdade, isso pode ser síncope, tá? Agora, o que deve ser epilepsia são esses 3 que eu tô pondo para vocês. Hipersalivação, mordedura e um pós-ictal prolongado. Entendido? Certo? Então, para vocês que responderam diazepam, agradeço a boa vontade do diazepam, mas não, gente, não é propedêutica de crise epilética. Aqui a gente não dá nada. Absolutamente nada. A gente chama a psiquiatria para fazer uma avaliação, né? Claro que colhe exames, porque o diagnóstico psiquiátrico, ele é sempre um diagnóstico de exclusão. Então, muitas vezes eu preciso ter um eletroencefalo, eu preciso ter uma ressonância para conseguir garantir para o psiquiatra que não tem absolutamente nada orgânico, palpável, tratável, que não seja o padrão comportamental dessas pessoas. Muito bem, falado isso que é super importante, eu vou passar para a nossa etapa mais técnica da aula, que são os 3 quadros que eu falei que eu iria trazer para vocês. Um primeiro quadro de uma primeira crise epilética no pronto-socorro, um escape de crise e o status epilético. Então vamos lá, um paciente que começa tudo como uma primeira crise epilética, fundamental. Anota aí em tudo que é lugar, anota na parede da sala. Coletar destro, glicemia capilar. E isso vale também para déficit focal neurológico, gente. Tá suspeitando lá que tá com uma disartria, tá com uma afasia, tá com uma hemiparesia? Destro, glicemia. A glicemia está para a neurologia, assim como o X está para o TLS. Antigamente eu falava que a proteção do cervical está para o TLS, agora não é mais, né? Agora eles puseram X, A, B, C, D, E. Então você tem que primeiro conter lesão exsanguinante, para depois avaliar a estabilidade da coluna cervical, depois ter uma via aérea, depois ver o padrão ventilatório, depois ver o padrão circulatório, neurológico e a exposição. Então a glicemia para nós aqui é extremamente importante. Porque as hipoglicemias podem gerar crises convulsivas, como pode gerar mímiques de AVC com déficits focais. Então, a primeira coisa, tem que fazer glicemia capilar, tá? A pergunta que eu faço para esse paciente que chega com a primeira crise, essa crise está sendo provocada? Ele tem um tumor cerebral? Ele teve uma hemorragia? Ele teve um trauma de crânio? O que ele está tendo? Ele está com uma neuroinfecção, por exemplo, uma meningite? Então aqui eu vou coletar eletrólitos, proteína C reativa, para quem tem procalcitonina melhor, VHS, eletrólitos que acabam bagunçando muito a nossa vida. Sódio, cálcio, magnésio. O potássio não entra nesse contexto, tá? O potássio, ele dá muita arritmia cardíaca, mas ele não é responsável muitas vezes por crise convulsiva. Quem começa a rebaixar nível de consciência, muitas vezes, é sódio, é o cálcio e o magnésio. Então, esse quarteto a gente acaba sempre pedindo como triagem, mas lembrar que o sódio, o cálcio e o magnésio tem uma função bastante importante. Se o paciente tiver qualquer estigma de infecção, né, um paciente que, por exemplo, vem fazendo febre, com cefaleia, mal-estar, já 2, 3 dias, e aí ele faz uma crise convulsiva. Isso, para mim, é muito indicativo de uma neuroinfecção.
né? Esse paciente vai ganhar uma neuroimagem e vai ganhar líquor na sequência, sem dúvida nenhuma. Então, as culturas, gasometria arterial, lactato, isso é super importante para afastar causas secundárias provocadas, né? Lembrar que as encefalopatias hepáticas são importantes, né? A gente tem uma população brasileira que bebe muito, né? Abusa do álcool, e as encefalopatias hepáticas são uma consequência da hiperamonemia e rebaixamento e crise convulsiva. Drogas. Nós usamos muitas drogas. E aí não entendam como heroína, cocaína, não. Entendam como Venvance, como Zolpidem, como lorazepam, clonazepam, que é o Rivotril. Entendam como drogas que a gente, muitas vezes na medicina, acaba usando para tentar ter mais gás aí para trabalhar, para estudar. Então, o uso desses psicoestimulantes podem gerar crises convulsivas provocadas. Então, cuidado, a turma aí do Venvance, da Ritalina, né, da lisdesanfetamina, porque isso pode, de forma bem objetiva, se você tiver qualquer sensibilidade, pode fazer uma crise convulsiva. Eu nem digo só também de psicoestimulantes, mas eu acho que vale lembrar aqui que a gente tem os próprios antibióticos, né? Um paciente usando uma quinolona como cipro, ele é mais pró-epilético. A mesma coisa dos carbapenêmicos, né? Então, imipenem, meropenem são antibióticos que quando esses pacientes estão internados, eventualmente broncoaspiram para tratar essa broncoaspiração, a gente já seleciona alguns antibióticos que não fazem crises provocadas. Então, ficar sempre muito esperto com isso, né? Com as drogas que esse paciente está usando. Uremia, sem dúvida nenhuma, a uremia altera nível de consciência e pode fazer crise convulsiva. E, da mesma forma que o paciente usa a droga e tem o efeito colateral da droga, a retirada abrupta da droga, né, incluindo aí todas essas medicações que eu falei, eles podem gerar abstinência, né, e a própria abstinência causar crise convulsiva. Então, vocês têm que ficar muito esperto. E uma última coisinha que eu quero sempre vocês, é guardar a carta na manga, né? Gente, deficiência de tiamina, né? A tiamina é um problemaço pra gente, pode dar crise convulsiva, pode dar síndrome de Wernicke-Korsakoff, é uma deficiência de B1 que pode cursar com crise convulsiva. Então, para esses pacientes que bebem muito, que vivem no pronto-socorro fazendo glicose, né? Não esquecer que essa glicose tem que entrar junto com tiamina, porque na hora que você está repondo glicose, a glicose usa a tiamina como cofator. E se você não repõe a tiamina, você vai espoliando. E ele vai fazendo soro glicosado. E ele vai espoliando tiamina. E você não repondo, ele evolui para um Wernicke-Korsakoff e eventualmente um quadro convulsivo. Neuroimagem. É importante fazer neuroimagem? Sempre. Na primeira crise convulsiva, mais importante ainda. Por quê? Porque pode ter um tumor, né? Pode ter um AVC, um AVC isquêmico, como vocês estão vendo aqui. Pode ter uma sequela, uma encefalomalácia. Ninguém vai tratar isso aqui, gente. Isso aqui é um buraco dentro da cabeça. Esse paciente já teve um AVC há muito tempo atrás. Olha a hipodensidade dessa imagem, né? Isso já mostra uma sequela. Veja que o ventrículo não está sendo nem empurrado, ele está sendo puxado para a área da lesão. Isso já é uma encefalomalácia. Mas isso aqui pode gerar uma crise convulsiva? Sim. A gente chama de crise remota. Crise sintomática remota. Se alguém, em algum momento da vida, já teve uma lesão intraparenquimatosa, ele tem potencial para fazer uma crise convulsiva em qualquer momento da vida, mesmo muitos anos depois da data da primeira lesão. Então, esse AVC, por exemplo, é um AVC extremamente antigo, esse paciente nunca tinha tido crise convulsiva, e agora, depois de 20, 30 anos, apresenta uma primeira crise, né? Porque ele tem um foco cortical que pode desencadear isso. Basicamente, eu preciso da tomografia no cenário de emergência, mas a ressonância, sem dúvida, que vai me dar uma caracterização muito melhor, inclusive se aqueles pacientes têm malformações corticais, como heterotopias, como estisencefalias, como meganencefalias, lisencefalia. Ele tem alterações girais que eu não consigo enxergar na tomografia e só a ressonância acaba me ajudando. Quando que eu coleto o líquor desses pacientes? Essa é uma dúvida bastante comum no pronto-socorro. Quer dizer, uma primeira crise convulsiva valeria coletar para todo mundo? Pessoalmente, eu digo que não. Eu acho que aqui tem que ter muito bom senso. Quando que eu faço punção licórica? Quando eu tenho suspeita de uma neuroinfecção, né? Opa, perdão. Paciente imunossuprimido, sem dúvida nenhuma. Paciente que vem com leucócito aumentado, uma baita leucocitose. Paciente que está fazendo febre. Paciente que tem algum estigma de estar em vigência de um quadro infeccioso, uma proteína C reativa muito alta, né? Isso chama atenção para fazer uma punção licórica. E aí, claro, você faz uma neuroimagem primeiro, afasta uma lesão de massa, uma lesão que esteja desviando linha média, fechando o ventrículo, e aí você consegue puncionar com tranquilidade lá na L4, L5, aqui uma punção lombar, que eu estou mostrando para vocês. O eletroencefalograma. Muitos hospitais não têm disponível na internação o eletroencefalograma, mas é importante que você peça, solicite nessa primeira apresentação de crise já um eletroencefalograma para justamente ter já um padrão desse paciente. Muitos pacientes aí andando pela rua, gente, eles não estão fazendo crise, e se você fizer um eletroencefalograma, já tem alteração elétrica, mesmo que não tenha manifestação clínica.
E aí, quando você for pedir eletroencefalo, é super importante que você peça com fotoestimulação, como vocês estão vendo aqui, para justamente tentar fazer gatilho para essas crises. É importante que o paciente faça com privação de sono, portanto, ele fique sem dormir para fazer esse eletroencefalo, da mesma forma que eu peço o eletroencefalo também dormindo e com hiperventilação. Então, é muito importante, é muito rico você fazer um eletroencefalo adicionando esses estímulos, né? Que é a fotoestimulação, a insônia, a fase de sono e também a hiperventilação. São sempre que possível, tá? Já nessa primeira internação, ele já sai pelo menos com um eletroencefalo. Outra pergunta que sempre me fazem é: por quanto tempo eu faço o eletroencefalo? Quanto mais longo, mais sensível, né? Então, tem eletroencefalo que você pode pedir para 2 horas. Geralmente, a gente pede acima de 6 ou 12 horas, né, para você garantir que você consiga pegar, de fato, uma alteração elétrica. Esses eletroencéfalos muito curtos, muitas vezes eles te dão um retrato muito falso, né? Então, é melhor você estender isso. Tem situações que a gente fica na dúvida clínica de uma crise convulsiva, aí eu extrapolo até, eu faço o vídeo eletroencéfalo. O que que é um vídeo eletroencéfalo? O paciente fica internado 3, 4 dias, sendo filmado e monitorizado. Então ele vai comer, ele vai tomar banho, ele vai dormir, ele vai assistir televisão, ele vai fazer toda a atividade dele sendo monitorizado por câmera, para eu ver o movimento que ele faz, como também pela atividade elétrica cerebral. Então isso melhora bastante a nossa sensibilidade para o diagnóstico. E por fim, claro, uma vez que eu detecto que ele tem uma crise provocada, eu trato o que desencadeou. Né? Ele tem um tumor cerebral, vamos operar o tumor cerebral. Ele teve um AVC, vamos tratar a profilaxia secundária. Ele teve uma HSA, vamos tratar o provável aneurisma ou malformação arteriovenosa. Em geral, a gente, com crises provocadas por lesões estruturais, a gente deixa pelo menos 12 semanas de antiepilético, tá? Com fármacos antiepiléticos. Então, a gente tenta dar uma proteção até que pelo menos ele resolva, ou, para alguns pacientes, isso fica por mais de anos, tá? Para a gente depois tentar uma estabilidade clínica e tentar reduzir a dosagem desses antiepiléticos. Então, é super importante que ele saia dessa internação já recebendo o anticonvulsivante. Muito bem, esse foi o primeiro cenário. Então, eu estava diante de uma primeira crise, é um cenário bastante complexo, porque demanda uma investigação muito mais prolongada. Porém, o segundo cenário é o cenário do escape. Então, eu já tenho o diagnóstico prévio. O paciente é um paciente epilético. E aí, gente, a primeira, segunda, terceira, quinta, 10ª causa de escape de crise epilética é o paciente que esquece de tomar o remédio. Esse é o grande ponto, né? Então, esses pacientes, a primeira pergunta, a primeira investigação que você vai fazer com ele é: está tomando direito os remédios? Né? E é muito típico isso. Você pega adolescentes, eu tenho pacientes que fazem isso, né? Obviamente contra a minha vontade, mas eles fazem. Eles vão beber com os amigos de final de semana. Então ele vai usar o álcool como estimulação de crise e já na quinta, sexta-feira ele já evita de tomar o anticonvulsivante porque ele leu em algum lugar que junto com o álcool dá um efeito colateral ruim. Então ele já tira a proteção duplamente, né? Ele estimula com o álcool e ainda substitui, ele ainda suspende a medicação. Tem cenários trágicos do SUS, como vocês vivem vendo comigo nos casos clínicos que a gente examina junto no hospital, pacientes que está terminando a medicação, ele não consegue uma consulta, um retorno, e ele vai cortando pela metade para o remédio durar mais tempo. Isso é trágico, isso é triste, isso é um cenário péssimo da qualidade de saúde pública que a gente tem. Um paciente vai ficar sem a medicação, né, e aí ele, por conta própria, ele vai diminuindo progressivamente, o que diminui, claro, a neuroproteção. E ele faz crise. Né? Então, o paciente que manipula por conta própria os próprios remédios, a gente precisa ficar muito esperto, se é que ele está tomando de fato. Tem jeito de saber se o paciente, praticamente todos eles acabam contando uma certa história que a gente quer ouvir? Né? O paciente vai, não, doutor, eu tomo direitinho, eu não falho um dia. E é mentira. Né? E como é que eu consigo pegar essa mentira? Dosando o nível sérico. Então, muitas vezes eu peço nível sérico de levetiracetam, nível sérico de ácido valproico, e isso vai entregar. Né? Se o paciente não está tomando, o nível sérico está zerado desse fármaco. E eu consigo pegar pela dosagem sérica dessas medicações. Então, quando o paciente tem o escape da crise, a primeira coisa que eu vou investigar e eu vou bater em cima disso o tempo inteiro é do uso irregular dos antiepiléticos. Agora, tem situações que os epiléticos até já sabem que podem desencadear crise. Um deles é privação de sono. Então, imagina o drama dos trabalhadores noturnos, né? Pessoal da enfermagem, médicos, fisioterapeutas que vivem dando plantão noturno. Se você já tem uma predisposição a fazer crise, você mudar ritmo, mudar ciclo circadiano, isso é um fator desencadeador. E a privação de sono entra nisso também, né? Ingestão de álcool, como eu falei para vocês, outro fator de gatilho para crise.
E aí, claro, que quando esse paciente vem para o pronto-socorro e ele jura para você, e ele, não, doutor, eu tomo direitinho e tudo mais, uma das coisas muito importantes para você descartar que esteja acontecendo é alteração eletrolítica e são quadros infecciosos. Então, no mínimo, esse paciente tem que ter, ele não precisa nem internar, tá, gente? Esse paciente que escapa, você pode só fazer um ajuste farmacológico de dosagem e mandar ele continuar segmento no neurologista. Diferente daquele paciente que chega numa primeira crise, que eu ainda não sei o que está acontecendo. Esses pacientes aqui, que chegam como escape, ele no mínimo tem que ganhar uma avaliação eletrolítica, sérica, tem que ganhar uma triagem infecciosa, tá? Urina 1, a parte toda, hemograma, PCR, função hepática, função renal, um geralzão aí de laboratório, para descartar uma causa secundária, né? Uma causa provocada da crise. Então, esses pacientes, eles não precisam obrigatoriamente internar, mas eles precisam, pelo menos aqui, se você está suspeitando de alguma coisa diferente, tipo um déficit focal neurológico que não tem previamente, você vai pedir uma neuroimagem. Então, pelo menos uma tomografia para descartar um hematoma, um trauma, alguma coisa aí que associado. Principalmente pacientes idosos, tá? Fica muito esperto em pacientes idosos com traumas que nem eles lembram direito que caíram. E trauma bobo. Trauma bobo, fazendo um subdural, e aí ele pode evoluir com crise convulsiva. Muito bem, então, ó, em termos de exame, o que é interessante da gente lembrar? Nível sérico de antiepiléticos e um marcador que às vezes cai em prova, gente. Isso é cruel. Isso não é uma realidade do nosso dia a dia ficar pedindo prolactina. Mas a gente sabe que o paciente que tem uma crise real, convulsiva mesmo, que não é um TNEP, ele tem aumento de creatinina, perdão, aumento de prolactina e se for uma crise que tem abalo motor, do tipo tônica, clônica, além do aumento da prolactina, ele vai ter aumento de quê? CPK. Tá? A CPK pode trazer para a gente até uma situação chamada rabdomiólise, porque a crise epilética, ela aumenta, a crise tônica, clônica, ela aumenta muito a lesão muscular, porque você rasga fibra. Rasgando fibra, você aumenta a CPK. Então, às vezes, você até vê o vídeo, ou a história é muito meia boca, assim, você fala, isso aí, não, isso aí é psiquiátrico, gente, o cara é meio doido, não deve ter sido uma crise, mas vamos tirar a dúvida? Dose uma prolactina e uma CPK. Tá? Se vier uma prolactina alta e CPK alta, você tem um fortíssimo indício de que ele teve uma crise real mesmo, tônico e tônico, clônico, ou só clônica, né? Ou a mistura das duas. Então, é tipo de um dedo duro aí pra gente no pronto-socorro tentar fazer um diferencial de uma crise psicogênica de uma crise real. Situações em que eu peço neuroimagem. Quando que eu vou fazer neuroimagem? Bom, quando for muito diferente. Então, é um escape de crise. O paciente, ele jura para você que ele está tomando remédio, não tem nada infeccioso, não tem nada eletrolítico. E aí, gente, faz neuroimagem ou não faz? Olha esse dado que interessante da literatura europeia, né? 3% dos exames de neuroimagem nesse cenário acabam mudando conduta. Ou seja, praticamente nada. E se você considerar que a gente só tem disponível uma tomografia, fazer uma tomo num contexto de escape de crise é muito gastar dinheiro público, né? Ou gastar dinheiro privado, o que seja, ou pelo menos tranquilizar você mesmo. Porque aí você sai do plantão feliz, né? Você fala, ó, eu pedi pelo menos uma tomo. Eu fiquei tranquilo. Mas não vai ficar. Você não vai ficar tranquilo, porque isso não muda a conduta. 3%, gente, desse padrão que eu tô falando para vocês. Uma crise típica que esse paciente já tem habitualmente, tá tomando remédio e faz um escape, né? E aí, quando que de fato eu preciso de uma tomografia no PS? Eu preciso que uma neuroimagem pode mudar a conduta? Quando eu tenho uma crise num padrão completamente diferente. Por exemplo, o paciente tem tipicamente uma crise do tipo tônica, ou uma crise sempre focal perceptiva. E aí ele vem com escape de uma crise tônico-clônica, generalizada. Ou ele faz uma crise de ausência. Ou seja, ele muda o padrão de apresentação. Isso merece uma tomografia. Ou trauma de crânio agudo, não tem nem dúvida, né? Vocês já sabem lá que a gente tem algumas diretrizes lá de Ottawa e tal, que são umas normas que a gente usa para quando você tem um trauma e tem que pedir tomografia. Trauma de crânio com crise convulsiva. Alguém tem alguma dúvida que tem que fazer tomografia? Espero que ninguém, né? Outra coisa, déficit focal, rebaixamento de nível de consciência. Ou seja, você tem sintoma grave. Sintoma grave tem que fazer neuroimagem. Não tem como você escapar disso. Ah, não, deve ser só uma falta de remédio. Não. Você tem déficit focal. Tem que investigar o que aconteceu. Pacientes que são aqueles pacientes clássicos aqui, que são a casca de banana, né? Que a gente escorrega, a gente esquece. Paciente imunossuprimido. Todo paciente imunossuprimido. Ah, doutor, mas eu tomo minha TARV direitinho, eu tenho carga viral indetectável, eu tenho CD4 estourando. Não importa. Se ele tem um HIV, se ele tem uma doença autoimune, se ele faz uso de imunossupressor, se ele faz uso de droga monoclonal, ele tem que ganhar uma neuroimagem num contexto de crise convulsiva, porque ele é um imunossuprimido. E para ele fazer uma neuroinfecção é uma coisa muito fácil.
então você precisa pedir, tá? Pacientes com tumores cerebrais, sem dúvida nenhuma, você vai pedir tomo porque pode ter sangrado dentro do tumor, pode ter feito uma apoplexia. A mesma coisa para os anticoagulados, né? Os nossos velhinhos aí anticoagulados, eles vivem caindo, os nossos etilistas tão amados anticoagulados, eles vivem caindo na calçada e batendo cabeça. Então, esses pacientes que são anticoagulados, eles precisam de uma neuroimagem. A neuroimagem ideal seria uma ressonância magnética, porém, no cenário do pronto-socorro, a gente não consegue. A gente vai conseguir tomografia simples de crânio mesmo, e para nós tá de bom tamanho nesse tipo de situação. Líquor, para escape. Líquor, gente, só se tiver sintoma de infecção. Não vai pedir líquor. Ah, ele já é epilético, ele só esqueceu de tomar remédio. Aí o pessoal me liga: ó, doutor, eu já fiz, viu? Líquor, imagem. Não era para fazer nem líquor nem imagem. É para ajustar a medicação e mandar para o ambulatório. Então, quando você vai pedir o líquor? Quando você quer saber alguma coisa do líquor. Pô, ele tá com febre, ele tá com leucocitose, ele tem aumento de PCR. Será que tem uma neuroinfecção? Aí você faz o líquor. Não tem o menor sentido ganhar um pacote de exame para todo mundo. Você tem que ter um contexto clínico que indique aquele exame. Senão você vai ficar funcionando o tempo inteiro. Gente que faz escape de crise epilética, certo? Sinal focal, uma cefaleia super estranha, que você olha na tomografia e não tem hemorragia, mas lembra uma HSA, né, que pode ser um Fischer 1. Então você vai pedir uma tomografia de crânio para ver se você enxerga um sangramento. A mesma coisa para um déficit focal que você está pensando num tumor, tá? Então, cuidado com esse excesso de pedido de exame. Um paciente não precisa, com uma convulsão, sair com absolutamente todo o pacote. Você tem que direcionar para quem merece aquilo e com uma justificativa plausível. Eletroencefalograma nesses pacientes que fazem, que já têm epilepsia, esquece. Só escape de crise, deixa para fazer no ambulatório, tá? Deixa um pedido para ele quando for dar alta e aí ele faz, ele marca no ambulatório. Isso já quase nem me ajuda muito quando eu tenho uma crise provocada. Imagina com uma crise que é escape, tá? Então, não é uma regra, não é obrigatório que todos eles façam o eletroencefalograma nessa internação. E aí eu vou mandar o paciente que está usando irregularmente a droga antiepilética, eu vou fazer o ajuste. Ajuste de dose. Posso subir aí 20, 25% da dose basal. Se ele te fala: ah, doutor, olha, eu estou tomando remédio e eu estou escapando. Hora ou outra eu tenho um escape de crise. Então, uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu já acordo meio estranho, eu já sei que eu vou ter crise durante o dia. Aí a gente, na neuro, a gente adora uma carta que é um coringa. Quem é o coringa? Clobazam. Clobazam é um benzodiazepínico que não tem tendência a causar muita sonolência e eu deixo sempre na manga do paciente. Eu falo para ele assim, ó, você já se conhece. O dia que você acorda meio estranho, você fala, ih, acho que hoje eu vou ter crise, toma 10 miligramas do Clobazam, tá? Você já faz uma prevenção, você já dá um suporte um pouco maior para esse paciente. A mesma coisa quando eles estão infectados. Ah, uma faringoamidalite, uma rinocinusite, uma otite, uma itu, né? Pô, faz um clobazanzinho ali, dá uma proteção adicional às drogas que ele já está usando de base, né? Isso ajuda bastante. Certo? Terminado o nosso segundo quadro, vamos para a última discussão, que é o motivo do status epiléticos no pronto-socorro. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês estão entendendo? Então, tudo bem, acho, né? Vocês estão aí, né, gente? Acho. Sim, Então tá. Tá tudo calmo? Nenhuma pergunta? No chat, gente, tem pergunta? eu tenho uma pergunta. Opa, ótimo. Muito bem. Duas perguntas, assim, é que no começo você falou que tem uma pegadinha, né? Que não significa que nas epilepsias, eu não sei se eu entendi direito, o estímulo da luz, né? Ele vai gerar uma crise, mas depois você falou que na convulsão, em um exame, é legal fazer com o estímulo da luz. E Uhum. aí eu fiquei em dúvida se assim, ele pode estimular, mas não significa que vai estimular. E também a segunda dúvida é que eu queria saber se aqueles três sinais que você falou, os sinais e sintomas, são Uhum. patognomônicos da convulsão, da epilepsia. Excelentes perguntas. Duas perguntas excelentes. Então, ó, vamos começar pela definição da crise epilética, né? Duas crises num período maior que 24 horas, de forma não reflexa, não provocadas. Porém, você fotoestimula e hiperventila, vamos pôr bem entre aspas, é uma provocação para o córtex. Mas para definição, não é para. Se você começar agora, por exemplo, fazer uma hiperventilação, ou vocês vão em alguma balada agora e começa a luz estroboscópica, não é para vocês terem crise convulsiva, concordam? Na verdade, quantos de nós, né, vai para uma balada com aquela luz e não tem crise convulsiva? Aquilo, apesar de ser um estímulo pro neurônio convulsionar,
quando ele tem tendência a isso, e essa tendência pode ser por lesão estrutural, pode ser por genética, pode ser por uma síndrome epilética prévia, isso é considerado não provocação. E aí que eu falei exatamente isso. Eu falei, a pegadinha é essa. O pessoal vai pôr para você, mas eu tô fotoestimulando, isso aí não é estimular uma crise? Não, pela definição, não. A fotoestimulação e a hiperventilação não entram como um estímulo para a crise epilética. Então, esse é um ponto. Diferente, por exemplo, de um trauma de crânio. Se eu escorregar aqui, bater a cabeça e começar a convulsionar, é uma crise provocada pelo trauma de crânio. Ou se eu sangro a cabeça, provocada pela hemorragia. Tá? Então, os fatores que vocês têm que tomar cuidado é a fotoestimulação e a hiperventilação, apesar da gente saber que provoca crise, para definição de epilepsia, é não provocada. É crise reflexa. E é justamente por esse fator, por eu saber que é um fator provocador, que eu peço no eletroencefalo. Quando eu vou fazer o eletroencefalo e eu quero um exame mais completo, vamos dizer assim, eu quero ver esse paciente na privação do sono, eu quero ver ele durante o sono, tem crises epiléticas que só apresentam dormindo, né? Eu quero ver esse paciente sob hiperventilação, eu quero ver sob luz estroboscópica, e aí você tem que pedir, você tem que pôr lá no pedido, eletroencefalo com tudo isso, tá? Para deixar o exame muito mais sensível, muito mais confiável, na verdade. Apesar de que, às vezes, você não pega nada, desliga a máquina e o paciente tem uma crise. E o laudo está normal do exame. Até porque é igual um eletrocardiograma, né? É uma foto do momento, aquilo. Então, essa é a primeira questão. A outra questão que você falou foi sobre... Se aqueles 3 sinais são Não é patognomônicos. patognomônico. Não é. São sinais que ajudam a gente a pensar e direcionar o nosso raciocínio muito mais para uma epilepsia, para uma crise convulsiva de fato, e não para uma síncope, para uma crise não epilética psicogênica. Tá? Quando eu tenho essa mordedura lateral, quando eu tenho a história de uma hipersalivação, quando eu tenho a história de um pós-ictal mais prolongado, eu me preocupo muito mais com esse paciente porque eu acho que de fato ele fez uma crise convulsiva. Não uma coisa só psiquiátrica, ou não só um desmaio tipo uma síncope vasovagal. Não, eu vou mais para esse lado mesmo, tá? Então, são 3 perguntas que a gente tem que forçar com o paciente. Tem que falar, mas peraí, quem que viu? Você acordou todo molhado, todo babado aqui do lado? Né? Tinha sangue, inclusive, porque quando ele morde a língua, sangra. E aquele sangue sai da boca ali, escorre a baba, né? Só para fazer um parênteses, quando eu falei para vocês daquela coisa histórica do demônio e tudo mais, tinha-se um conceito lá em alguns séculos atrás que essa baba era transmissora da epilepsia. Então era um pavor. O paciente não pode, ninguém pode encostar na baba de um paciente epilético porque você transmite a epilepsia. Então tinha-se esse conceito, né, que a gente sabe absolutamente desproporcional à própria doença, que é uma doença de circuitaria elétrica cerebral, não tem nada a ver com infectologia aqui. Então, essa é a ideia, tá? Eu acho que foi claro. Perfeito, viu? Obrigada. Então tá bom, imagina. Mais alguma, gente? Vocês queriam perguntar? Nada? Harry, você tá quietinho hoje, Harry. O que tá acontecendo? Eu tenho uma pergunta, mas primeiro a Kathleen mandou uma mensagem no chat falando que Manda. ela ficou com uma dúvida sobre o último fármaco. Associamos apenas para garantir que o paciente não irá convulsionar? Apenas para ajustar e retomar a medicação habitual não seria suficiente? Ajustar a medicação. Mas, por exemplo, Kathleen, se você tem uma falta do uso regular dessa droga, o nível sérico dela está muito baixo. Então, na hora que você introduz esse remédio, para ele fazer nível sérico, você vai demorar algumas horas. E para isso, nesse intervalo dessas horas, o que você acaba tendo é uma desproteção e uma reentrada de crise. Então, o que a gente acaba fazendo frequentemente é ajustar a dose, né, e eventualmente fazer uma coisa venosa. Que você faz uma droga que já faz um nível sérico. Aí eu não preciso de metabolização nenhuma, né? Eu já estou injetando a droga direto na corrente sanguínea. Eu já tenho nível sérico alto. É a tal da idantalização que eu vou falar agora, que a gente acaba fazendo. Mas essa ideia, se um paciente está reentrando, não adianta simplesmente você aumentar a droga oral do que ele toma. Eu preciso fazer nível sérico. E para fazer nível sérico é droga intravenosa, não tem jeito. Tá? Eu acho que foi isso que você me perguntou. Se eu não respondi, me fala. Certo? E você, Harry, diz? No começo da aula, o senhor tinha comentado sobre as KNAPs, né? As crises que não são não são epilépticas. Eu queria perguntar se todas as KNAPs têm origem psiquiátricas. Todas as KNAPs têm origem psiquiátrica e uma informação que é super interessante, né, que é um dado de prevalência. Se você pegar 100% dos pacientes epiléticos, dos 100% dos epiléticos, 20 a 25% faz KNAP. Olha que coisa interessantíssima esse dado. Então, daqueles pacientes que têm curto-circuito elétrico, que têm alteração funcional orgânica, 20 a 25% são ainda crises que não são propriamente do cérebro, são comportamentais.
Então, provavelmente o que a gente imagina é que a gente não enxerga isso na neuroimagem, mas a gente imagina que há uma alteração de circuito límbico, principalmente. Então, esses pacientes. E em alguns momentos da neurologia, a gente se aproxima muito da psiquiatria. Esse é um dos momentos em que a gente se aproxima muito. Um paciente com epilepsia e quadros psiquiátricos junto, isso é muito típico, é muito comum. Um paciente com depressão, com ansiedade e faz crise convulsiva. Né? Então, a gente está diante de provavelmente duas doenças, mas veja como a epilepsia tem um pezinho ali, 20, 25%, ela toca na psiquiatria. E isso até dificulta um pouco pra gente, porque às vezes o paciente está fazendo escape, que é KNAP, e você está achando que a sua droga não está fazendo efeito. E você começa a mudar a estratégia farmacológica para ele desnecessariamente. Na verdade, ele precisa de um suporte psiquiátrico, ele precisa de um antidepressivo, um ansiolítico, psicoterapia. É por aí que você vai tratar esse tipo de apresentação. Mas é muito interessante você notar que 20, 25% dos epiléticos fazem KNAP. Então, no caso um paciente apresente no PSO uma crise que entre no KNAP, eu deveria fazer a investigação, porque pode sim se tratar de uma crise epilética, porém ele pode estar nesses 20, 25%. Pode, exatamente. Tá? Tudo bem. Agora, eu vou te falar o outro lado da história. Se ele só se apresenta, é a primeira vez que ele está se apresentando com uma crise desse tipo, evidentemente é um problema psiquiátrico, de base, grave. Né? Porque, e aí a gente tem que fazer só um diferencial que eu acho importante falar para vocês isso. A gente tem um pouco de má fé com a psiquiatria. Por que que eu digo isso? Porque a gente acha que o paciente psiquiátrico ele é safado, ele é sem vergonha. Ele está fazendo aquilo para não trabalhar, para procurar uma outra alternativa para a vida dele, do trabalho propriamente. E muitas vezes essas KNAPs, elas não são voluntárias. O paciente tem uma doença que faz ele fazer isso. E é uma doença de origem psiquiátrica, que eu não pego uma alteração estrutural orgânica, tipo um tumor cerebral, que está fazendo uma alteração comportamental. Então, esses pacientes, por mais que a gente tenha um pouco de birra, de má fé com eles, assim, de falar, puta, ó, ele de novo aí, fingindo ter crise. Não é muito. Claro, tem pacientes que são oportunistas, é um outro cenário, né? O paciente já vai de propósito para ganhar um atestado, por exemplo. Mas não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de um paciente que tem uma doença psiquiátrica que simula crise convulsiva e faz os KNAPs. Esse paciente tem que ser muito bem tratado pela psiquiatria, inclusive. O que a gente faz na parte neurológica é dar alta da neurologia. A parte neurológica eu não consigo tratar porque não tem um fundamento orgânico que eu consigo detectar num eletroencefalo, numa ressonância. Mas isso é um trabalho que vocês vão acabar fazendo quando vocês forem para o pronto-socorro, de ter uma certa, aprender a ter tolerância com esse tipo de paciente. Porque são pacientes, muitas vezes, muito manipuladores, inclusive. Porque isso tudo vem já da doença psiquiátrica, né? Eu tive recentemente uma menina, praticamente, de 31 anos aí, que ela cismou que ela tinha uma epilepsia desde o início da vida dela e que agora estava se manifestando e era impossível ela trabalhar. Porque ela ia para o trabalho e ela desmaiava no trabalho. Ela perdia a consciência. A gente fez exame de tudo que foi jeito. A gente fez vídeo eletroencefalo, a gente coletou líquor, a gente fez ressonância. Não tem nada. Ela não tinha absolutamente nada. Até que eu cheguei para conversar com ela. E aí você conversa com o paciente e ele tenta jogar uma responsabilidade para você do diagnóstico. E ela falava para mim, então eu posso ir trabalhar que o senhor é responsável pelo que acontecer por mim, né? É nesse nível a conversa, sabe? Ah, então o senhor está dizendo que eu não tenho nada. Você imagina o paciente ficar rebatendo seus argumentos nesse setor, né? Nesse nível. Aí então, aí ela arranca as coisas, ela arranca os monitores e tudo. Eu vou embora então, eu vou embora, vocês não querem mais me tratar. Eles vão pegando esse lado, e isso desgasta muito a gente como profissional, porque você precisa ficar tomando muito cuidado com o que é dito, ter também uma tolerância absurda, porque a doença dela é psiquiátrica, e saber lidar muito bem, tanto com o paciente quanto com a família. Porque senão vira um transtorno para tua vida, ou para o teu plantão no pronto-socorro, um paciente desse tipo, que assim, é insuportável trabalhar. Entendeu? Então, e eles aparecem, gente. Eles, mesmo que vocês não façam psiquiatria, eles aparecem. Eles vão estar na tua mão lá. Por exemplo, esses 3 que eu mostrei aqui, foram 3 pacientes chamados pela emergência, pela clínica médica, que eles faziam medicação e não melhorava. Claro que não, porque nem crise é. Então você não vai conseguir resolver com antiepilético. Mas é uma coisa que o próprio feeling do dia a dia vai te ensinando de como lidar com esse cenário. É um cenário bastante desgastante, assim, pra gente. Certo, seu Harry? Só uma última pergunta, na verdade. Do total de crises que o senhor observa no PS, o senhor teria um percentual em média de quantos são KNAPs e quantos são de fato crise de epilepsia? Exatamente esses 20% que eu te falei. Ah, 20, 20%. 25%, isso aí não é. A gente quando você pega um médico mais experiente, ele bate o olho, ele sabe. Não, isso aí é. Os enfermeiros, gente. Vocês viram o último vídeo que eu mostrei?
O enfermeiro estava do lado do paciente e ele falava, o que está doendo? E o paciente lá fazendo a batida. Ele já sabia que era uma crise psicogênica ali. Então, quando for uma crise mesmo, vocês vão saber. Porque ela tem toda uma propedêutica, ela tem todo um estereótipo, ela tem uma versão ocular, ela tem um movimento tônico estereotipado, ela evolui para movimento clônico, ela tem uma duração de 2 minutos no máximo, né? Então você sabe exatamente o que tá acontecendo. Essa menina, por exemplo, a gente começou a jogar luz para induzir. Foi absolutamente induzida. Foi assim. Tem crise. E eu que tava conversando, não estava gravado no vídeo, mas antes de começar a jogar luz, eu estava conversando com ela e eu falei para ela: olha, eu vou jogar luz nos seus olhos, isso dá muita crise convulsiva, viu? Cuidado aí, segura, hein? Segura porque dá muita crise. Dito e feito, né? Joguei a casca de banana, ela foi em cheio. Ela começou a ter crise depois da luz. Então, assim, você percebe como manipular com esse paciente. É bastante difícil, sabe? Até porque, quando você diz, na nossa especialidade, como a neuro, que não tem nada neurológico, isso é uma baita responsabilidade. Você exclui um monte de doença que depois, se ela descobre que ela tinha e você não falou, acabou sendo um erro diagnóstico. Né? Por exemplo, uma paciente com esclerose múltipla que você deixa passar porque você acha que é um piti, que é bobeira, que é só porque brigou com o namorado lá que ela tá sentindo formigamento, sei lá onde. E aí você não pensou, não diagnosticou uma esclerose, e daqui a alguns anos ela vem com uma sequela de uma esclerose múltipla não tratada, você tem uma baita responsabilidade sobre isso. Então, para você afirmar que é uma doença psiquiátrica, muitas vezes a gente abusa dos exames complementares, para garantir, para cravar mesmo que não tem nada, tá? Beleza, obrigado. Certo? Imagina. Gente, para a gente terminar, ó, 10 minutos, hein? Status epiléticos no pronto-socorro. O que é status epilético? Alguém sabe o que é isso? Cérebro pegando fogo, gente. Cérebro queimando, neurônio, assim, sendo corroído. Uma pergunta que vocês também frequentemente me fazem. Pô, ter uma crise convulsiva mata neurônio? Não, não mata neurônio. Uma crise convulsiva é uma disfunção elétrica transitória, que depois as membranas que são excitáveis vão se autorregular pelas bombas e pelos transportes passivos, ativos e tudo mais, e tá tudo certo. Agora, tem uma situação específica que se chama status epilético, que o paciente tem crise tônico-clônica por mais de 5 minutos de duração. O que não é o habitual. Eu falei para vocês agora há pouco que o clássico é 2 minutos. 5 minutos de duração é onde você pode começar a ter lesão neurológica. Na verdade, você começa a ter lesão a partir de 30 minutos de uma crise tônico-clônica, tá? Mas, a partir dos 5, que o paciente não recobra nível de consciência, não para de convulsionar, a gente já começa a correr com drogas intravenosas, porque eu posso estar diante de um status epilético. E o que é o status? É exatamente essa definição. É um paciente que sai de uma crise e entra em outra. Sai de uma, entra em outra. O pós-ictal dele é extremamente prolongado e não recobra nível de consciência. Então, ele faz uma crise convulsiva, ele pode apresentar sintomas de uma nova crise na sequência, ou ele pode ficar num pós-ictal em que você não consegue dialogar com esse paciente. Ele está como se fosse em coma, ele não responde a estímulo, tá? Esse prolongamento desse quadro a gente chama de status epilético. Olha que interessante esse gráfico, né? Esse gráfico ele mostra para você a mortalidade. Então, olha o tempo aqui embaixo, horas aqui embaixo, tá? E a mortalidade. Veja que a partir do tal dos 30 minutos, olha como eu começo a subir a curva de mortalidade. Olha aqui uma crise durando mais de um dia, mais de 60% de óbito. Olha isso. Olha como a partir desse momento eu começo a ter de fato lesão neurológica, tá certo? E no início, praticamente nada, né? Uma apresentação de uma crise única, isso não mata neurônio nenhum, tá certo? Então, cuidado com o tempo de duração. Tudo bem? E aí, no pronto-socorro, o que a gente faz? A gente tem uma receita de bolo, né, para o status epilético. Primeira coisa, 0 a 5 minutos. ABC de via aérea, né? Via aérea, controle cardiorrespiratório. Beleza, fiz o ABC básico aí do ACLS. Glicemia, botei ele aqui, ó. Pelo amor de Deus, gente. Uma hipoglicemia pode fazer status epilético, tá? E aí você corrige com glicose hipertônica. Ponto. Os acessos venosos, super importantes, lembrar sempre da tiamina, lembrar da piridoxina, que eu falei para vocês lá no comecinho da aula, que ela é importante como cofator de GABA, e eventualmente o paciente com deficiência de piridoxina, ele pode ter uma deficiência importante GABAérgica e ficar fazendo rebote de crise, tá? Uma vez que eu tenha hipoglicemia, ó a receita da cura da hipoglicemia. Glicose hipertônica, 50%, 4 ampolas. Eu faço 40 ml na veia, puro, direto. Ah, doutor, mas ele é diabético. Gente, ele está hipoglicêmico. Ele está com 35, com 30, com 25 de destro. Isso convulsiona, isso mata neurônio, isso lesa. Então você faz, claro, que 4 ampolas, no mínimo, aí vai ter uma glicemia subindo lá para 150, 200, 250 e tá ótimo.
certo? Passada essa fase, se eu estiver assistindo o paciente ter crise, aí entram aquelas duas drogas que eu falei para vocês. Os benzodiazepínicos, o que a gente tem no Brasil disponível, o diazepam e o midazolam. Se eu tiver só a via intramuscular, lembrar que o M do muscular é o M do midazolam, é quem deve ser feito. Eu posso fazer uma dose de mida, 10 miligramas, ou duas doses de diazepam, 10 miligramas cada. Estou no limite dos benzodiazepínicos. O paciente não saiu da crise, não saiu do status, não recobrou consciência. Depois que eu entrei com os benzodiazepínicos, eu vou para a segunda linha. Na segunda linha, eu tenho várias opções. O que vocês mais vão ver no SUS é a tal da fenitoína, é o tal do Idantal. O Idantal é a droga que vai fazer aquele nível sérico que eu falei para vocês. Uma coisa é dar o diazepam, dar o midazolam, que vai abortar a crise. Tiro ele da crise. Mas quem que vai fazer o nível sérico de proteção para não reentrar? São essa turma aqui, ó. Fenitoína, ou ácido valproico, ou levetiracetam, ou fenobarbital, ou lacosamida. Hoje é o que a gente tem disponível. Ah, qual que é melhor? A gente vai para um estudo chamado E7, que é esse estudo aqui do New England, que ele mostra uma equivalência de resposta. Tanto o levetiracetam quanto... Aqui ele usou, em vez de fenitoína, ele usou fosfenitoína. Ou ácido valproico, gente, mesma eficácia. Qualquer um dos três é o que você tiver disponível. Hoje, mais recentemente, a gente tem como droga mais elegante, vamos dizer assim, usar o levetiracetam ou a lacosamida. Por que mais elegante? Muito menos efeito colateral. A fenitoína é droga super velha, é droga antiga, tem um monte de efeito colateral. Então a gente tenta usar as drogas mais modernas com muito menos efeito, como por exemplo o Keppra. O Keppra é o levetiracetam. Como por exemplo a lacosamida, que o nome comercial é Vimpat. Né? Essas são as drogas de escolha quando a gente está querendo fazer nível sério. E se mesmo fazendo nível sérico, eu não tirei esse paciente da crise, como é que eu posso passar para uma etapa mais agressiva? Sedação e intubação. Aí não tem saída. Vou fazer propofol, vou fazer midazolam venoso numa dose muito mais alta, posso usar ketamina, tiopental para coma barbitúrico. Então eu vou induzir o que eu puder de desligamento cerebral. Eu quero esse cérebro totalmente inativo, totalmente desligado, porque ele está tendo crise epilética recorrente. Tá certo? Duas definições interessantes que a gente tem comentado muito nos últimos anos são os status epiléticos refratários e o status epilético superrefratário. O que é um status epilético refratário? É a persistência do status, mesmo se eu usar benzodiazepínico, portanto midazolam ou diazepam, associado a uma droga antiepilética, por exemplo, o Keppra, levetiracetam. Usei esses dois, ele não saiu do status e eu vou precisar entubar, sedação profunda, eu já chamo que é um status epilético refratário. E tem paciente, por incrível que pareça, que ele não sai nem nessa situação aqui, ó, com sedativos. Aí são aqueles pacientes que a gente chama de super refratários. Então, benzodiazepínico, droga de primeira linha, sedação profunda, intubação, nem assim eu consigo tirar esses pacientes, mesmo com coma barbitúrico muitas vezes. Esses pacientes, só para vocês terem uma ideia, eles têm geralmente como etiologia as doenças autoimunes, as doenças imunomediadas. Então, aí o tratamento acaba sendo, muitas vezes, ou fazer imunoglobulina, fazer plasmaférese, fazer pulsoterapia com corticoide, porque ele tem uma doença inflamatória cerebral, geralmente autoimune, que está gerando esses status super refratários. Felizmente, bastante raro da gente ver na prática clínica, tá? Para a gente ir terminando aqui, identalização. O que é a tal da identalização? Gente, antigamente, eu digo aí 30 anos atrás, a única opção era a fenitoína no pronto-socorro, era idental. Né? O idental é o nome comercial da fenitoína. E é por isso que ficou consagrado o termo identalização. Apesar da gente usar não só o idental, como também o ácido valproico, levetiracetam, o gardenal, que é o fenobarbital, a lacosamida. Tá? São drogas que a gente usa com esse mesmo intuito, de fazer nível sérico. Só que antigamente, como só existia a fenitoína e só era o idental, a gente vocês vão ouvir muito isso em pronto-socorro. Ah, aquele paciente lá, ó, eu vou identalizar. Pronto, você vai fazer nível sérico de medicação para ele não recorrer às crises, tá? Quando que eu indico isso? Indico quando ele tem status epilético, seja convulsivo, seja não convulsivo, você esteja desconfiando. Uma crise única que ele fez em casa ou no trajeto para o hospital e faz uma recorrência na sala de emergência, duas crises já indicativo de fazer identalização, tá? Ou uma crise única com um risco muito alto de reentrada, como por exemplo uma lesão estrutural, um tumor cerebral, né, um hematoma intraparenquimatoso. Identalização é super importante, vocês têm que ter isso em mente para ajustar o nível sérico, tá? E nunca fazer identalização profilática. O que eu quero dizer com isso? O paciente teve uma única crise, você ajustou o remédio, deixa eu identalizar, vai, só para garantir que ele vá bem. Não, profilaxia não.
tá? E dentalização é para o paciente que está tendo recorrência de crise. De fato, eu estou desconfiando de status epilético. É esse o contexto da dentalização. Senão você vai submeter a uma série de efeitos colaterais desnecessariamente. Certo? Muito bem. Paciente agora sedado, intubado, sem fazer crise. E aí, como é que eu faço o caminho inverso? Como é que eu volto agora? Como é que eu superficializo a sedação dele? Como é que eu vou pensando nas drogas que eu vou deixar? Então, ó, para começar a fazer a transição, eu vou pegar pelo menos 2 drogas venosas que estão associadas. Então, por exemplo, lacosamida com levetiracetam ou lacosamida com ácido valproico. Vou fazer uma junção dessas drogas e vou devagarzinho suspendendo essas medicações que têm uma titulação enteral bastante importante. Então, eu vou reduzindo essa sedação, eu vou superficializando, acompanhando no eletroencefalo, né? Isso é super importante, gente. Esses pacientes de UTI, eles têm que estar monitorizados por eletroencefalograma contínuo, tá? Não é para fazer 2 horas, 6 horas, não. Eletroencefalo contínuo, porque a minha titulação de droga vai depender da resposta eletroencefalográfica. Se eu começar a reduzir droga e eu vejo que o eletroencefalo piora, eu vou ter que voltar a subir droga de novo. Então ele tem que ser contínuo, ele tem que ser o meu verificador ali em tempo real, tá certo? E aí eu vou tentando fazer gradativamente esse desmame até que eu estubo o paciente, ele volta a ter nível de consciência. O mesmo que fez ele afundar, né? Eu faço agora o caminho reverso de estubar e seguir a vida. Por que que o status epilético é tão importante? E eu falo dele aqui, eu trago essa situação, esse quadro especial. Porque esses pacientes podem ter morte súbita. E vocês viram a mortalidade. A curva da mortalidade subindo na medida que o tempo vai aumentando de crises convulsivas que ele não sai. Portanto, o status epilético, ele aumenta muito o drive adrenérgico. E aumentando muito o drive adrenérgico, eu posso ter arritmia cardíaca. Eu posso ter edema agudo pulmonar, neurogênico, hipóxia, hipoventilação. Eu posso ter asfixia, eu posso ter apneia obstrutiva central. Então, são situações que podem me causar morte súbita. Então, o indivíduo, por isso a gente se preocupa, olha, mais de 5 minutos tendo crise convulsiva, corre para o hospital. Porque com 30 eu já sei que eu tenho muita lesão, eu já começo a aumentar a mortalidade. Nesse meio tempo, ele faz arritmia cardíaca e ele pode morrer. Tá? Então, por isso que o SUDEP, essa morte súbita, inesperada por uma crise, pelo status epilético, é uma situação bastante dramática e que a gente tem que tratar o mais rápido possível, o mais precoce possível. De novo, uma crise isolada não é capaz de causar lesão cerebral. Mas a recorrência da crise por um tempo prolongado, isso sim pode causar lesão cerebral, incluindo a morte do indivíduo. Gente, muitíssimo obrigado. Eu queria agradecer mais uma vez o convite. Harry, muito obrigado novamente. Eu estou à disposição para vocês perguntarem o que vocês quiserem. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Tema super importante da neurologia no pronto-socorro. Agradeço muito pelo senhor ter dado essa aula. Eu tenho uma pergunta Diga. sobre o que o senhor acabou de falar. O senhor tinha comentado sobre os estados epiléticos. No início, o senhor tinha falado que acima de 5 minutos já tem que ter uma conta um pouco diferente da crise de 1 a 2 minutos, porque já tem um certo risco de dano neurológico. E o senhor pontuou que acima de 30 minutos esse risco aliás, a partir dos 30 minutos ele já é bem mais evidente. Porém, na parte das medicações, o senhor comentou que a gente deve partir para intubação e sedação quando a crise chega de 40 a 60 minutos. Então, eu queria perguntar se, assim, a gente está vendo que a crise está chegando ali nos 30 minutos, está sendo algo péssimo para o paciente, mesmo assim eu devo esperar chegar de 40 a 60 minutos para realizar a sedação? Excelente pergunta, Harry. Eu acho que a questão é assim, a gente tem que obedecer os steps de tratamento. Então, eu não posso pegar um paciente que eu suspeito de status epilético com 5 minutos, com 6 minutos e falar, eu vou sedar, eu vou entubar, coma profundo, tiopental. Calma, calma, você está usando um canhão para matar uma formiga. Calma. Começa com o benzodiazepínico, a grande maioria deles você já aborta com o benzo. Você faz o benzo, midazolam, diazepam, você tira ele da crise. E ele volta. Beleza, ótimo. Resolveu ali, eu não preciso provavelmente do step 2, de usar pelo menos uma droga intravenosa, fazer nível sério. Aí, não, tá bom, ele tá recorrendo, mais de uma. Então tá bom, vamos pro step 2. Você entende? Porque na medida que você vai aumentando a intensidade que você vai interferindo na neurotransmissão, por exemplo, uma sedação profunda com coma induzido, você vai aumentando a agressividade que você está fazendo contra esse cérebro, inclusive, né? Porque são drogas que metabolicamente baixam muito o nível de consumo de oxigênio, de glicose desses neurônios. Eu estou induzindo a um coma. Inclusive, aqui fica um parêntese, gente. As únicas 2 condições em que eu quero que esse paciente esteja em coma induzido profundo são os TCEs graves com hipertensão intracraniana ou os status epiléticos. Em qualquer outra situação, um paciente séptico, pneumonia ou sei lá, qualquer coisa infectada, eu vou sedar para dar suporte ventilatório, mas eu não quero deixar uma sedação com RAS-5.
deixar ele extremamente sedado, porque isso tem morbidade. Isso você começa a perder um monte de coisas metabólicas aí, elas começam a ficar desreguladas. Então, é um custo-benefício. Quanto mais agressivo você for, mais consequência pode ter teu tratamento. Por isso que já numa primeira chegada, com 5, 10 minutos, eu não vou induzir tiopental, fazer um coma barbitúrico. Até porque para fazer essas drogas, eu preciso estar em leito de UTI com eletroencefalo contínuo, coisa que você não vai ter no pronto-socorro. Então, tem que ir meio que passo a passo, calma. A partir de 30 minutos, eu tenho lesão neuronal, ótimo. A partir de 5, eu oriento esse paciente a ir para o hospital. Até ele chegar, vai, sei lá, na melhor das hipóteses, se ele não morar em São Paulo, ele vai chegar nos 20 minutos. E aí ele chega nos 20, ele já está com 5 de crise, 25, eu já começo a ser agressivo com benzodiazepínico, eu já começo a intervir. O processo já está já tá sendo bloqueado, né? Começo a fazer nível sérico daqui a pouco de droga e aí sim eu vou sendo mais agressivo, tá? Tudo bem, Doutor, beleza, obrigado. desculpa, eu tenho Ui, uma pergunta. diz. Quando o paciente ele chega ali no PS e eu não sei há quanto tempo ele está tendo uma crise convulsiva e a ambulância que trouxe ele não sabe me informar isso também porque não tiveram essa informação, qual conduta que eu tomo? O que acontece? E isso é o que acontece na vida real. Ah, não sei, ele foi achado, alguém, sei lá quanto tempo, você não sabe. Você assume que esteja em status epilético. Você assume o pior cenário. Nesse pior cenário, o que você vai fazer quando esse paciente chegar? Monitorizar, garantir via aérea se você precisar, glicemia, pelo amor de Deus. Pega esse paciente, faz a glicemia, vê se ele não está hipoglicêmico, né, para corrigir isso antes de qualquer benzodiazepínico, porque aí o tratamento é glicose hipertônica. Você vai fazer toda a sequência. Não, ele não está hipoglicêmico. Então, nós vamos fazer agora o midazolam, o diazepam, nós vamos coletar exames, nós vamos levar ele para tomografia para ver se a gente enxerga a causa dessa recorrência de crise que ele está fazendo. Na sequência, você já pede para titular a droga, vamos entrar então, sei lá, vamos entrar com laclosamida, ou vamos fazer levetiracetam intravenoso. Você já vai sendo, você fala, bom, eu estou no pior cenário possível, né? Eu não tenho essa informação. Então, você assume que é o pior. Entendi, muito obrigada. Imagina. Quem mais, gente? Neuro sempre são aulas boas, né? Eu não ia falar isso, mas né, é diferente, né, das outras. As aulas são gostosas, né? Tema bom, né, gente? Tema médico. Realmente. Não é? Mas eu tenho um viés pessoal para falar sobre isso, mas um tema, né? Medicina, né? Muda a vida, né? É isso. Muito boa aula, obrigada, viu? Imagina, que é isso. Alguma coisa a mais, gente? Tudo certo? Então tá bom. Harry, muito boa noite a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Semana que vem tem a semana do Unicid, né, da medicina aí, quem puder participar, quem quiser participar. Eu acho que são temas todos pediátricos. Não sei, Harry, como é que tá. Depois nós precisamos conversar sobre isso, se tá tudo certo, se vai ou não participar a nossa parte neurológica, mas depois a gente conversa disso, tá? Não me deixe esquecer, pra você me falar. E eu acho que é isso, tá bom? Pode deixar, vamos discutir Obrigada. sobre isso sim. Vamos. Obrigado pela Gente, aula, viu? Obrigada pela muito aula. obrigado, viu? Eu deixo depois o PDF pro Harry, tá? O Harry passa pra vocês, dos slides, pra vocês estudarem. Tchau, Obrigada, gente. boa Boa noite. noite. Bom descanso a todos.